Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse canal ele tem os seus objetivos muito claros. Desde que eu criei ele há cerca de 5 anos atrás, o objetivo era trazer para você informações sobre filosofia, sociologia, história, minha área de formação, falando sobre comunicação, pedagogia, mas também tem uma meta, que é apresentar essas técnicas, digamos, hoje bolsonaristas, na época eram muito próprias do neoconservadorismo brasileiro que estava surgindo, e essas técnicas elas passaram a ser sistêmicas, e hoje é muito claro isso fica muito evidente quando a gente percebe o que está acontecendo no jogo político, especialmente porque todos esses que usam essas técnicas chegaram ao poder por intermédio do Bolsonaro. Nós tivemos a formação desse chamado gabinete do ódio, que se solidificou depois de ganhar a eleição. Eu sempre coloco aqui para você periódicos, eu sempre coloco livros, inclusive tem esse livro aqui, que é um livro que eu cheguei a trazer dos Estados Unidos, fala sobre exatamente essa técnica, né? Fala sobre esse sujeito aqui que é o Bannon. Aqui na contracapa você tem uma foto, esse aqui ó, é o Olavo de Carvalho. Então, salvo engano, esse livro já foi lançado em português. Assim que ele foi lançado nos Estados Unidos, eu já importei ele justamente para que a gente possa trazer essas informações em primeira mão para você sobre o que acontece no nosso país. E para que isso? Qual é o objetivo disso? É para que nós não sejamos vítimas. Melhor, para que nós não continuemos a ser vítimas. Porque a grande verdade é que nós tivemos a eleição de um presidente que é claramente não só um sujeito muito burro, um tapado, mas ele demonstra mesmo ser um sujeito com uma psicopatia, né? Traços claros de psicopatia, de sociopatia, e que agora se acentua em uma situação de pandemia, onde a gente pode dizer claramente que ele tem uma postura genocida. Esse sujeito, ele ascende ao poder, ele então passa a comandar o país da pior forma possível, levando milhares de pessoas à morte. Eu lembro que quando ele foi eleito, eu coloquei aqui atrás de mim um fundo preto, e nós ficamos por anos aqui, né, pelo menos 2 anos, com esse fundo preto até o final do ano passado, deixando bem claro, olha, estamos de luto, porque nós temos certeza, na época, eu não tinha ideia do ponto em que a gente ia chegar, mas era certeza que pessoas iam morrer dentro de um governo como o Bolsonaro. Hoje a gente percebe que essas técnicas, além de elas ficarem muito claras, ainda há um número gigantesco de pessoas que ainda estão desavisadas em relação a isso. E ontem, veja bem, nós tivemos mais um dia em que isso tudo ficou muito claro para quem, como eu, estuda isso de forma muito objetiva, de forma técnica. Eu vou falar sobre o que aconteceu ontem aqui para você, sempre pedindo para que você dê o like aqui no nosso vídeo, para que você ajude o nosso vídeo a chegar a outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Quando você dá o like, você nos ajuda. Eu nunca peço dinheiro para você, mas eu peço para você dar o like, peço para você se inscrever no canal, seja um inscrito aqui do canal, ative o sininho. Essas questões são muito importantes para que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de brasileiros possível. Nós temos um amor gigantesco pelo Brasil e eu trabalho para o Brasil, eu trabalho para os brasileiros. Então, se você acredita que outros brasileiros precisam saber do que a gente desenvolve aqui no canal, o conteúdo que a gente apresenta, então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like. Você pode fazer isso agora aí, é só você clicar em cima da palavra inscrever-se e você já está inscrito aqui no canal. Ontem aconteceu uma questão que eu abordei no vídeo anterior, que foi aquele depoimento do Fábio Van Garten na CPI da Covid, né, no Senado. Nós tivemos lá, nesse vídeo anterior eu coloquei trechos de tudo o que aconteceu, destaquei os principais pontos. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você. Se o YouTube me ajudar, ele vai colocar esse card aqui para você entrar nesse vídeo e ver esse vídeo, porque eu trouxe trechos daquele depoimento, né, daquela sessão da CPI da Covid, e trouxe os principais acontecimentos. No final da primeira parte, houve um intervalo e logo depois teve um pequeno trecho da continuação da entrevista com o Van Garten, né? Na verdade, foi um depoimento, teve uma continuação que durou muito pouco e acabou. Ontem, o Bolsonaro confirmou realmente
que essa CPI para ele está sendo um desastre. Nós tivemos o primeiro depoimento que foi, né, dessa semana, né? O primeiro depoimento que foi do ministro da Saúde, o Queiroga, que apesar dele ter sido assim completamente evasivo em muitos pontos, mesmo assim ele ainda deixa questões claras com relação às posturas do Bolsonaro, que ele mesmo se colocou contra essas posturas. Ele deixa claro que é necessário evitar exatamente aquilo que o Bolsonaro mais faz, né, que é a aglomeração. Deixou claro o uso da máscara, que é a coisa que o Bolsonaro parece não gostar mesmo. E logo ali, mesmo no depoimento muito ameno, já foi um depoimento negativo para o Bolsonaro. Depois nós tivemos, antes de ontem, o depoimento do diretor da Anvisa, que é um amigo, né, o Almirante, que é um amigo do Bolsonaro, e que em alguns momentos ele teve que assumir, olha, sou amigo do Bolsonaro, mas não concordo com as posturas do Bolsonaro, com as afirmações do Bolsonaro contra a vacina e todas aquelas questões que nós já sabemos que ocorrem durante a pandemia que vem acontecendo em relação ao Bolsonaro. Foi extremamente negativo para o Bolsonaro também esse depoimento do diretor da Anvisa. E ontem nós tivemos, então, esse ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, o Fábio Van Garten, que aí foi um desastre, aí foi realmente terrível. Ele quase sai preso daquele depoimento. Ele coloca em evidência um documento muito importante, uma carta que mostra que o Bolsonaro ele colocou na gaveta durante 2 meses a proposta de compra de vacinas da Pfizer, o que vai comprometer muito o Bolsonaro. E no final nós tivemos a atitude do Flávio Bolsonaro em chegar lá e xingar o Renan Calheiros. Veja bem, o Renan é um sujeito que a gente sabe que tem uma série de ressalvas, né? Não dá para a gente defender o Renan em absolutamente nada. Aquilo ali, aquele debate, né? Vamos dizer, vamos colocar esse nome, né? O debate entre o Renan Calheiros e o Flávio Bolsonaro, inclusive eu tenho esse trecho todo no vídeo anterior, né? Eu não vou repetir aqui o vídeo, mas só você assistir que você vê todo esse confronto entre os dois, que na verdade é um confronto entre o Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP, né? 2 bandidos, com todo respeito, mas a verdade é que nós temos ressalva aos dois. Então ali, entendeu? Nada salva. Mas por outro lado, nós tivemos ali ficou claro, mas muitas pessoas não prestam atenção nisso, uma atitude, uma técnica, né? Uma atitude que visa tentar colocar então essa cortina de fumaça sobre o que aconteceu com o depoimento do Van Garten. Logo depois que o Flávio Bolsonaro começou a xingar o Renan Calheiros de vagabundo, todas as redes bolsonaristas começaram a replicar este vídeo. Esse vídeo foi colocado à exaustão, todos os canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eles subiram 2 hashtags nos trends, né? Parabéns, senador, é isso aí mesmo, vagabundo, né? Para destacar essa questão que foi essa briga. E a gente percebe ali que o que realmente aconteceu na prática. Na prática, o Flávio Bolsonaro, que é o único senador realmente que deveria ter uma obrigação de defesa cega do Bolsonaro, ele, em todos os sentidos, né, ele procura se esquivar da CPI, ele não participa da CPI, ele não está presente na CPI, mas não teve como. Ontem ele, entre aspas, né, porque ele é senador, mas ele praticamente invadiu a CPI, tomou a palavra e começou a desferir esses ataques ao Renan. Por que isso? Porque era necessário deixar esta atitude dele, né, esse ataque dele, prevalecer nas redes sociais, porque, caso contrário, o que ia prevalecer era exatamente o desastre que foi esse depoimento do Van Garten, o pedido de prisão,
do Renan, né? E aí ele sabia, né? Pô, se eu deixar isso passar, vai ficar o pedido de prisão, vai ficar todos os senadores deixando muito claro que o Van Garten mentiu. O Van Garten foi um mentiroso, assim, a exaustão, do começo ao final. Ele só mentiu. Mentiu muitas vezes, mais de 10, 12 vezes, muitas vezes. E foi desmentido, inclusive, durante o depoimento. Ele disse coisas que durante o depoimento foi mostrado ali, vídeos, ele em lives. Eu não estava presente, aí mostra ele nas lives. Eu não disse isso, aí mostra áudio dele da entrevista da Veja. Foi um desastre, assim, um desastre. E para tentar diminuir esse tipo de reverberação negativa, foi lá o Flávio Bolsonaro dar uma de corajosinho, né, de justiceiro, e começou a xingar o Renan Calheiros. Com isso, eles tiveram, então, alguma coisa, precisava ter alguma coisa favorável ao Bolsonaro, não que eu acredito que isso seja, tá? Mas que pudesse, de alguma forma, sobrepujar, que pudesse estar acima da terrível narrativa que estava se formando em torno desse desastre que foi a apresentação ontem, né, esse depoimento de ontem do Van Garten. Com isso fica aqui um recado importante para você. Preste muita atenção quando você começa a perceber ações do gabinete do ódio. Ontem, o que a gente viu com relação ao Flávio Bolsonaro foi quase uma relação assim de desespero. Ele vai lá, ele começa a dizer, olha, o Van Garten não mentiu. Aí, do lado, um outro senador diz, olha, mas mentiu aqui pelo menos umas 10 vezes. Ele falou, na sua opinião, na minha opinião, não mentiu. É claro que ele mentiu, é óbvio que ele mentiu. Isso foi provado. Aí depois fala, olha, um homem honesto sendo condenado por um vagabundo, como o Renan Calheiros. E aí, ele de alguma forma, ele tenta diminuir um pouco a moral do Renan Calheiros, que sai fortalecido de uma situação como essa. Essa CPI, ela é muito engraçada, porque um cara como o Renan Calheiros sai fortalecido. Nós sabemos, você sabe, eu sei. Se você não sabe, é só você pesquisar na internet. O Renan, ele é um sujeito que não tem muita coisa a favor dele, não. Ele é um cara que, quando se envolve em determinados problemas jurídicos, ele abafa, ele usa uma série de artimanhas, e ele é um sujeito sujo, mais sujo do que pau de galinheiro, né? A gente tem que deixar as coisas como são. Mas, por incrível que pareça, e por mais engraçado que seja, ele está realmente se sobressaindo nessa CPI, porque, a despeito de qualquer coisa, o que está sendo levantado na CPI por parte do Renan Calheiros está correto. Então a gente tem que saber separar também essas questões, né? O que ele está falando ali e as questões que ele está levando em consideração estão corretas. E o Van Garten, ele não foi um sujeito que irritou apenas o Renan Calheiros. Praticamente todos os senadores ficaram irritados com essas atitudes evasivas dele, né? Até para responder, olha, qual que é o seu sentimento pelo Bolsonaro? Ele não, olha, meu sentimento eu não consigo quantificar nem qualificar o meu sentimento. Cara, gosto dele, ponto, entendeu? E finaliza isso. Em determinados momentos ele coloca como pessoas de referência dele Malafaia, depois como autoridades do ponto de vista de ser uma celebridade, Otávio Mesquita. Então, são coisas assim. A verdade é assim, foi realmente um desastre, mas é importante alertar para esse ponto. Flávio Bolsonaro, junto com o gabinete do ódio, mais uma vez, tenta, de alguma forma, mudar isso por intermédio de narrativas. Não caia nestas narrativas. Fique atento, fique atenta. Não caia nessas narrativas de forma alguma. Entenda como que é a ação do gabinete do ódio. Nós estamos aqui nos preparando para 2022. Nós não podemos entrar em 2022 desavisados. Nós não podemos ser pegos de surpresa como fomos em 2018. Bolsonaro ganhou em cima de mentiras, narrativas absurdamente mentirosas, com notícias falsas, com uma forma própria e truculenta de lidar com as informações, e nós não podemos e não vamos cair nesse tipo de narrativa. Ontem, sim, temos lá Renan Calheiros com todas as ressalvas que eu falei aqui, estou reafirmando. Porém, o canalha, o verdadeiro vagabundo foi
o senador Flávio Bolsonaro, junto com o gabinete do ódio. Veja bem, foi uma ação orquestrada. Olha, Flávio, vai lá, faz alguma coisa, cara. Fala alguma loucura lá, porque nós vamos pegar isso e vamos reverberar nas redes e vamos fazer valer, e você vai tentar sair um pouco fortalecido, e a gente vai tentar, temos desesperadamente que tentar diminuir a moral do Renan Calheiros nessa história toda. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido o nosso objetivo em colocar a verdade como ela é. Mas eu queria saber o que você pensa desse novo gabinete do ódio que foi reativado pelo Carlos Bolsonaro há cerca aí de 15, 20 dias atrás. Foi até Brasília, ficou lá um período, cerca de 20 dias por lá, e reativou o gabinete do ódio. Bolsonaro mudou as suas posturas. Coloque aqui no comentário para eu saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Você pode ser membro do canal e aí você vai conversar conosco lá no nosso grupo de WhatsApp. Grande abraço, até a próxima.